Que nos trará a mensagem bíblica. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Uma boa noite aos irmãos, amigos, aqueles que nos visitam nessa noite. E eu sei que alguns estão vindo a essa casa de oração pela primeira vez. Então eu quero conhecê-los. Então aqueles que nos visitam nessa noite pela primeira vez ou até pela segunda vez, mas talvez não tenhamos tido a oportunidade de conhecer você, tá certo? Você pode levantar as mãos aonde você estiver, uma de suas mãos. Temos aqui no meio, aqui ao lado, tem um irmão da Alda aqui também, não é? E a filha dele, a equipe de integração. Eu gostaria que vocês mantivessem a mão levantada um minuto, que a equipe de integração vai chegar até vocês, tá bom? Aqui ao lado, para que nós possamos ter alguns dados de vocês, para que possamos posteriormente agradecer a vocês pela visita, que é muito bom estar com vocês aqui. Então o pessoal de Sertânia, né? Tem gente de Sertânia nos visitando aqui, que bom. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá certo? É algo muito especial para nós receber vocês, a família de vocês aqui. Nós estamos no mês de férias e durante esse mês muitas famílias estão aproveitando, indo para as suas cidades de origem, muita gente do interior do estado, mas eu louvo a Deus por aqueles que estão na cidade e podem estar aqui. Então durante esse mês nós teremos sempre muitas famílias ausentes, mas nós estamos sempre orando por cada uma delas, tá bom? E aqueles que estão aqui, que Deus possa continuar falando conosco. É muito bom estar com vocês aqui. Queridos, algumas informações eu falei pela manhã, quero mais uma vez avisar que nós estaremos implementando um dos cursos que para mim fez muita diferença na vida ministerial, na vida relacional, e nós estamos implementando a partir de agosto uma dessas ferramentas, que é o curso Casados para Sempre, tá certo? Então, a partir de agosto teremos um grupo piloto, tá certo? Com 5 casais que estarão começando o Casados para Sempre. Eu gostaria que a igreja estivesse orando por isso. É um curso de 3 meses, aproximadamente 3 meses. Nós estaremos sendo ministrados e ministrando um na vida do outro, tá certo? Pedindo a Deus que nos dê sabedoria para nos amadurecer nos nossos relacionamentos, nos tornar mais sábios nas decisões, na caminhada como um casal. Então é uma ferramenta que eu sonho que todo casal da igreja conheça. Alguns já fizeram aqui, nós temos alguns casais que eu sei que já fizeram esse curso, e isso é muito bom. A ideia é que nós possamos replicar em toda a igreja, tá certo? Então, Casados para Sempre, a partir da primeira semana de agosto, estará sendo estará iniciando aqui na primeira igreja batista do Engenho do Meio. E, consequentemente, recebemos um convite que foi uma honra muito grande. Nós fomos visitados pela liderança do Casados para Sempre aqui em Pernambuco, e é uma liderança que tem por uma das suas funções realizar o congresso anual do Casados para Sempre, a liderança de Recife. E essa liderança nos trouxe uma proposta e uma solicitação, na verdade, para que nós pudéssemos estar sediando o congresso anual regional do Casados para Sempre. Então nós estaremos com esse grupo todo daqui do Nordeste no mês de novembro aqui. Então é um motivo de oração para estar nos nossos grupos de oração, para que Deus use tremendamente esses casais. E já tivemos a confirmação, eu disse pela manhã, que nós teríamos uma sondagem para saber se o congresso seria apenas para casais que já tivessem feito o curso ou não. E já confirmamos que foi aberto para qualquer casal participar, tá certo? Então já é uma grande bênção. Então todos os casais da igreja estão convidados a participar do congresso anual do Casados para Sempre, uma ferramenta linda do ministério, do MMI, Ministério Internacional, que trabalha com casais. Além dessa ferramenta, eles também disponibilizam o ONI, que é um curso para noivos, tá certo? E Pais para Toda a Vida.
que é também uma orientação para pais cuidarem de seus filhos de uma forma que a Bíblia orienta, de uma forma saudável, tá bom? Então vamos começar com o Casados para Sempre, que é um programa para casais, uma ferramenta para casais, e trabalhar no fortalecimento do seu relacionamento. E logo depois, certamente, estaremos implementando as outras ferramentas. Mas é muito bom poder também participar, a Igreja Batista do Engenho do Meio, poder participar sediando esse congresso. Então, se preparem, os casais da igreja. Eu vou, no próximo boletim, eu já vou deixar o endereço para inscrição, aqueles que quiserem já adiantar suas inscrições, para que nós tenhamos uma ideia de quantos casais a igreja estará recebendo naquele final de semana. É uma sexta-noite e sábado o dia todo. Então você vai estar o domingo livre, acaba por volta de 18, 19 horas o sábado. Então sexta-noite e sábado o dia todo, tá certo? No mês de novembro. Então se preparem e peçam a Deus para que seja um momento maravilhoso de ministração para os casais da igreja e os casais da nossa região Nordeste. Tá bom assim? Que o Senhor nos abençoe, nos dê muita graça. Queridos, dia 5 de agosto, primeiro domingo de agosto, nós teremos um musical infantil aqui. E vocês sabem que nós temos tido musicais infantis inspirativos, desafiadores, não é? Artisticamente muito bem elaborados, muito bem executados. E eu louvo a Deus pela equipe de crianças, a coordenação das crianças da igreja, através de irmã Cristina, através da Karina, estarão ministrando a história das 3 árvores, tá? A história das 3 árvores. Esse pequeno panfleto já está à disposição, é um convite que você leva para poder entregar a famílias que tenham crianças, que tenham pré-adolescentes, adolescentes, para que você possa trazê-los nesse dia 5 de agosto, agora, mês que vem, tá bom? Primeiro domingo do próximo mês. Então, procurem a irmã Cristina. Cristina, você pode ficar em pé, por favor, filha? Só para que as pessoas que não te conhecem ainda, pronto. Essa senhora bonita, simpática aqui, tá certo? Então, procurem Cristina, que ela vai dar toda a informação a vocês. Obrigado, filha. Deus abençoe. Você que nos assiste também pelo canal da internet da igreja, você pode ter essas informações. Nós vamos colocar essas informações, tanto do Casados para Sempre, como do musical infantil, nas nossas mídias sociais, para que vocês também acompanhem. Filhos, nós temos algumas pessoas que estão essa semana aniversariando e semana que vem, não é? E algumas estão aqui, outras estão viajando, outras não puderam estar, mas eu quero pelo menos mencionar o nome delas aqui. Aniversariantes, data natalícia, nós temos aqui Maria Josélia, não sei se Josélia está por aqui, Fernanda Cristina de Lima Pinto Tavares, Letícia Viana da Rocha e Cleano Lima Alves. O Cleano eu sei que está por aqui, deve estar aqui ao lado, tá certo? Em alguma função. E temos também aniversários de casamento. O Paulo e Jandira, também de Sertânia, não é? Gente muito especial também para a gente. 40 anos, são bodas de Esmeralda. Temos o Evandro e a Celi, que estão em viagem. Eles estão retornando essa semana. Mas o Evandro e a Celi, também 8 anos de casado, bodas de Papoula. E o Fabiano e Yasmin, são 9 anos, bodas de cerâmica. Então, são 3 casais fazendo aniversário de casamento e 4 pessoas, data natalícia, tá certo? Tá o Cleano aqui, né? Cleano, vem cá, por favor, meu filho. Deixa eu trazer o Cleano. Nós temos também o Jônio, que não está aqui nesse momento. O Jônio, que é o meu irmão, é o do meio, né? Que é membro de nossa igreja agora, está com um neném novinho e está com uma certa dificuldade por causa dos horários, mas o Jônio também está completando aniversário amanhã, tá certo? E eu louvo a Deus pela vida do Mano também, e ele certamente está nos assistindo pelo canal, então Deus abençoe você, Mano, também. E nós vamos orar por todos eles. Eu gostaria de convidar, gostaria de saber o seguinte: alguns talvez não são membros dessa igreja, ou estão visitando essa casa de oração agora, e de repente essa semana estão completando também aniversário.
Tem alguém aqui que está completando aniversário, ou de casamento ou data natalícia? Levante a mão, se você estiver completando aniversário essa semana ou completou, para que nós possamos orar por você também. Não tem ninguém aqui ainda? Joia. Então vamos ficar em pé, agradecer a Deus pela vida de cada um desses irmãos. E o Cleano está aqui, nós vamos louvar a Deus, né, pela vida desse servo valente, muito especial na minha vida, e ele sabe por que isso, tá certo? Eu não sei se eu já disse, mas esse homem aqui, vocês sabem que eu passei um tempo no quartel, né? Passei quase 10 anos ali dentro de uma caserna, no Ministério da Aeronáutica, e o Cleano foi quem me recebeu quando eu cheguei lá. Com 18 anos de idade, o Cleano foi que me recebeu, que deu todas as condições para que eu pudesse permanecer ali, e eu louvo a Deus pela vida dele. Foi um tempo precioso, e é um servo do Senhor, e eu quero agradecer a Deus pela vida dele, da sua família, né? Laís e todos que aqui estão. Mas eu quero lembrar mais uma vez, Maria Josélia, Fernanda Cristina, Letícia Viana, o Cleano que aqui está, Paulo e Jandira, o Jônio Gomes, Evandro e Celi, e Fabiano e Yasmin. Vamos orar por cada um deles nesse momento? Pai querido, obrigado por esse momento de gratidão diante do Senhor. Mais uma data natalícia do nosso irmão Cleano, de cada uma dessas pessoas que mencionamos aqui, Senhor. Também casais que completam mais um ano de enlace matrimonial. O Senhor tem sido bom em todo o tempo, tem cuidado de nós, tem ministrado sobre a nossa vida a sua graça, sua misericórdia, as suas bênçãos, e louvamos o teu nome por isso, Pai. Obrigado mais uma vez pela vida do Cleano que aqui está. Obrigado pelo servo que é, pelo irmão que é, pelo pai, pelo esposo, por tudo que ele representa na casa de oração, no meio da tua comunidade, Pai. Continua abençoando ele, dando saúde, dando sabedoria, para que conduza a sua casa e a sua igreja, como um líder da sua igreja, da forma que agrade o teu coração. Da mesma forma, cada uma dessas pessoas que mencionamos os nomes, Pai, casais e pessoas individualmente, abençoa a vida delas, Pai, cuida do coração de cada uma delas, aonde quer que estejam nesse momento, que possam saber que o Senhor está com elas, Pai. Aquelas pessoas que porventura estão nos assistindo também nos canais virtuais da igreja, Pai, abençoa a vida delas. Algumas podem estar também fazendo aniversário de casamento, e talvez estejam nesse momento tão sós, mas que eles percebam que o Senhor é com eles também, que o Senhor tem cuidado e suprido suas necessidades, e que o Senhor os ama de forma especial. Abençoa todos aqueles que estão nesse momento participando e prestando um culto, aonde quer que estejam sobre a face da terra, e cuida da tua igreja de forma cada vez mais íntima, Pai. Que coisa boa é poder desfrutar da tua graça e do teu amor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, eu quero nessa noite convidar, eu tenho um grande amigo e irmão que vai estar ministrando para nós nessa noite, e eu tenho sempre feito isso, não é? A cada mês ou a cada 2 meses eu trago alguém que eu sei que tem compromisso com Deus, que tem seriedade na vida cristã, que tem testemunho para ministrar para a minha igreja, a igreja que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu não trago para cá qualquer pessoa, não deixo subir aqui ao púlpito e ministrar para a igreja qualquer pessoa. Deus sabe o quanto a gente pede sabedoria para trazer pessoas aqui para compartilhar. E eu quero convidar o pastor Edelvio aqui, e é alguém que eu sei que a igreja, alguns já conhecem, a juventude eu creio que já conhece, né? O pastor Edelvio já esteve aqui, já ministrou um tempo, servo do Senhor, um homem de Deus que eu tenho particularmente uma alegria muito grande em ver nascer como ministro também, né? É um dos membros, é um dos pastores lá da primeira igreja batista do Recife também, e eu tive a oportunidade de vê-lo chegar ao seminário e ser consagrado, e estar crescendo e cuidando daquela igreja de uma forma que Deus se alegra. Pastor Edelvio cuida hoje dos adolescentes lá da primeira igreja, é pastor dos adolescentes lá da primeira igreja. Você já pensou que coisa bonita?
lá tem pastor de adolescente, de juventude, de criança. Nós precisamos pensar nesse negócio, né? Senhor, à medida que o Senhor vê que precisamos, mande homens e mulheres para serem ministros de cada setor da tua igreja, de cada parte da tua igreja, do corpo de Cristo aqui. E eu louvo a Deus. E você vê, durante algum tempo ministrei na vida de Edelvio, e hoje ele ministra na minha. Edelvio é meu professor também, me deu aula agora há pouco na pós, ele é psicólogo, né? E me deu aula aqui, eu e Petrônio e Adriano, não foi, Petrônio? E eu digo, meu Deus do céu, olha só, sendo ministrado também, é muito bom, né? Isso é só na casa de Deus que a gente faz isso. Então eu louvo a Deus por esse servo do Senhor, e hoje ele tem toda a liberdade, ele sabe disso, ele está na casa dele. Isso aqui é a reprodução do que Deus tem feito comigo, e que fez comigo através da primeira igreja, e ele se sinta em casa. Você está em casa, você sabe disso, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Aí você vai apresentar a sua linda esposa, o seu filhinho que já está lá dentro, né? Mas depois, em dado momento, a gente vai apresentar Saulinho, tá bom assim? Então vamos agradecer a Deus pela vida, pastor Edelvio. Pai querido, obrigado mais uma vez por esse tempo, pela vida do meu amigo, do meu irmão, teu servo Edelvio, que tem sido ministro com excelência da tua palavra, Pai. Eu venho te pedir, continua usando ele, segundo a tua vontade, para falar à tua igreja aquilo que está no teu coração, e que com a tua graça, com a tua autoridade, ele possa se sentir completamente à vontade para ministrar sobre essa casa de oração. Obrigado mais uma vez pela vida do Edelvio, Senhor, pela vida da Sara e do Saulo. Que o Senhor se alegre com tudo que faremos aqui hoje, que já estamos fazendo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Graças e paz, irmãos, boa noite. Trago um abraço fraterno da Primeira Igreja Batista do Recife. Como o pastor Joésio mencionou, minha esposa Sara está ali. Tem sido alguém especial nessa trajetória, não somente do ministério, mas do ministério da vida, né? Então tem sido alguém que o Senhor colocou ao nosso lado para nos ajudar a crescer, inclusive nessa tarefa que o Senhor nos deu. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 6. Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 6. E diz assim: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: visto que fez a pérfida Israel, foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para o lado do norte, e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira.
tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundo na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem sentirão falta dela, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim mesmo me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai, me chamarás e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te ouviste e conveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o nosso Deus, o Senhor. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas com efeito. No Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor dos nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas, o seu gado, os seus filhos, as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cobramos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje. E não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações. Diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós outros campos novos e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite. Muito obrigado por tua palavra, Senhor, esse é o teu povo. E que o Senhor esteja ministrando conforme o teu querer e a tua vontade aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos em um tempo muito difícil. Nós estamos em um tempo em que tem sido difícil e tem sido perigoso caminhar no mundo. Isso porque cada vez mais as pessoas, os homens, os seres humanos, eles estão perdendo a noção de pecado. Eles estão deixando de lado a noção de pecado. Aquilo que Deus define como pecado. Aquilo que Deus define como estar distante dele. Estar afastado dele, porque pecado, na verdade, é estar afastado de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, que nos leva para longe de Deus, para distante de Deus, isso é pecado. E se você observar, se você ligar a TV, se você acessar as redes sociais, se você pegar um jornal, enfim, se você acessar qualquer mídia, você vai perceber como isso cada vez mais está presente, essa realidade está cada vez mais presente em nossos dias.
Então hoje em dia as pessoas elas se reúnem nas ruas, elas quebram o que é sagrado, elas fazem passeata, elas difamam o nome de Deus, elas colocam post na internet, elas não estão nem aí para Deus. Então não é à toa que nós estamos em um tempo em que o Salmo 1, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje, mais do que nunca, a roda dos escarnecedores é a roda da excelência. Então a mídia dá espaço para a roda dos escarnecedores. Então cada vez mais o pessoal se reúne, vai lá para a rua, então o pessoal faz a marcha gay, o pessoal detona tudo que é de igreja, o pessoal picha a igreja, o pessoal quebra crucifixo, enfim, o pessoal hoje perdeu a noção do que é pecado. E isso não é de agora. Hoje, na verdade, nós estamos em um momento em que cada vez mais andar contra Deus se tornou moda. Então, se você chega na universidade, por exemplo, então falar sobre Deus se tornou uma piada. Então você é alguém antiquadro. Você não leu fulano de tal ou beltrano de tal. Você não está entendendo nada. Você não está entendendo o que é que está acontecendo no mundo. Essa é a nossa realidade. Esse é o nosso mundo. Os nossos filhos cada vez mais são aconselhados a viverem conforme o seu querer, a sua vontade. Então hoje se tornou moda, por exemplo, a pessoa dizer assim: não, mas o meu corpo são as minhas regras, eu faço o que eu quero. Então Deus não precisa ser ouvido. Só que tem um detalhe importante. Aliás, tem um detalhe crucial. É que o livro de Hebreus nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E isso quer dizer que Deus não está de olhos fechados e de mãos atadas para o que acontece no mundo. Isso quer dizer que Deus, Ele não está deixando passar a largo aquilo que Ele, desde que fundou o mundo, disse que seria um empecilho para nós estarmos junto com Ele. A própria definição de pecado é a definição dada por Deus: não toque, não mexa, não vá para ali, ande por aqui. E todas as vezes que nós caminhamos para longe daquilo que Deus determina o que seja a vontade dEle, nós metemos os pés pelas mãos. E o texto que nós lemos é um belo exemplo disso. É um belo exemplo de como a gente pode esquecer o que Deus está dizendo e a gente começar a caminhar no mundo de acordo com as nossas regras, com as nossas vontades, com o nosso desejo. Esse texto, ele foi escrito pelo profeta Jeremias. Aliás, deve ter sido escrito pelo escrivão de Jeremias, Baruque. Escrito há muito tempo atrás, na verdade escrito por volta aí de uns 600 anos antes de Cristo. Então nós estamos diante de um texto que está aí um tempo de mais ou menos 2.600 anos. E esse texto é uma pérola na nossa Bíblia. Porque esse texto ele foi escrito em um contexto em que parecia muito com o mundo em que nós estamos vivendo hoje. Um tempo em que as pessoas não queriam ouvir a Deus. Um tempo em que ouvir a Deus era algo antiquado. Aliás, Deus não tinha mais nenhuma palavra para ser dada naquele tempo. É assim que eles pensavam. Então, Deus levanta Jeremias para profetizar no reino de Judá. Você sabe que àquela altura o povo de Israel já havia se dividido. Então nós tínhamos o reino do norte, o reino do sul. E uma das tribos de Benjamim havia uma região chamada Natote, e de lá é que veio a família de Jeremias. E Jeremias é chamado, é comissionado para falar em um tempo em que todos os reis de Judá não queriam ouvir a Deus. Então, aqueles reis, eles subiam ao trono, e todos eles, e aí se você ler, por exemplo, o livro de 2 Reis,
e segundo as Crônicas, você vai encontrar uma expressão que se repete muito. E a expressão é o seguinte: e o rei não andou segundo a vontade de Deus. E subiu fulano de tal, e o rei não andou segundo a vontade de Deus. E subiu o rei, e o rei não andou segundo a vontade de Deus. Ou então, se você quiser uma outra versão, vai ter assim: e ele fez tudo que não agradava ao Senhor. Era assim o contexto. Então, ouvir a Deus, parar para ouvir a Deus, era uma coisa que não estava nos planos dos reis. E Deus chama Jeremias exatamente no momento em que o rei Josias não queria ouvir a Deus. Os profetas de Deus já haviam sido todos deixados de lado, e toda a religião pagã já tinha se tornado a religião de Judá. Havia algo que havia acontecido com o reino do norte, que era Israel, que o reino do norte já havia sido destruído por Senaqueribe cerca de 200 anos antes. E o reino do sul, que era Judá, com a capital Jerusalém, não havia percebido que o reino do norte havia sido destruído porque não havia ouvido a Deus. E Deus levanta então Jeremias para dizer o seguinte: olha, vai lá, vai falar para esse povo que volte para mim. Vai dizer a esse povo que me escute. Vai lá, vai dizer para esse povo que volte a considerar o que eu estou dizendo. Que no meio de tantas vozes, considere o que eu estou dizendo. Porque só assim vocês viverão. E Deus dá um ministério para Jeremias penoso. Porque Deus diz assim para Jeremias: olha, você vai lá, você vai dizer para esse povo voltar para mim, você vai profetizar esse povo para me ouvir novamente, mas esse povo não vai lhe ouvir. Mas esse povo não vai considerar o que você está dizendo. Eu conheço esse povo, mas esse é o seu ministério. Isso está aí nos primeiros capítulos do livro de Jeremias. Mas Jeremias vai lá. Jeremias se aproxima daquele povo. Jeremias começa então o seu ministério. E Deus começa a falar através de Jeremias. E aí, quando Deus começa a falar através de Jeremias, Deus começa a mostrar para aquele povo a situação que aquele povo estava. E que situação aquele povo estava? Do que é que o Senhor estava reclamando através de Jeremias àquele povo? Ora, Deus estava reclamando a Jeremias, através de Jeremias, aquele povo, duas coisas basicamente. Primeiramente, que aquele povo havia se prostituído espiritualmente. E segundo, aquele povo havia se tornado um povo rebelde. Você sabe que aquele povo não era qualquer povo. Aquele povo era o povo da promessa do Senhor. Aquele povo era o resultado da aliança de Deus com Abraão, feita muitos anos antes. Deus falou ao coração de Abraão, prometeu-lhe fazer dele, da família dele, um povo que Deus abençoaria todas as nações da terra. Aquele povo então se forma a partir de 12 filhos, vai para o Egito, passa 400 anos penando no Egito, depois Deus levanta um libertador, aquele povo passa 40 anos andando no deserto, chega ali em Canaã, se estabelece em Canaã. Deus disse para aquele povo: vocês permanecerão nessa terra se vocês forem fiéis a mim, a minha aliança. Aquele povo então se volta contra Deus. Aquele povo então começa a se esquecer de Deus. Aquele povo então começa a se esquecer que Deus os escolheu, que Deus os formou, que Deus os selecionou, que Deus os livrou, que Deus os formou. E às vezes acontece isso com a gente. Eu não sei se já aconteceu com você, de às vezes você se esquecer daquilo que Deus fez na sua vida, dos milagres que Deus fez na sua vida, das bênçãos que muitas vezes Ele derramou na sua vida. Nós temos essa tendência de começar a caminhar com Deus, e lá para as tantas, a gente começar a resmungar: Senhor, por que está assim? Por que está acontecendo isso, Senhor?
Por que está ocorrendo isso? E aí às vezes o Senhor precisa ter muita paciência conosco. O Senhor começa a nos lembrar tudo aquilo que Ele já fez. Ele começa a nos lembrar daquelas situações que Ele nos livrou. Ele começa a nos lembrar daquela situação que Ele nos abençoou. Ele começa a nos lembrar daquelas situações difíceis pelas quais nós passamos, mas que Ele precisou intervir para que nós pudéssemos chegar até aqui. E aí o Senhor, com amor, vai começando a lembrar aquele povo quem Ele era. E Deus começa a dizer para aquele povo o seguinte: olha, vocês começaram a caminhar com suas próprias vontades. Vocês começaram a caminhar com suas próprias regras. E sabe o que é que aconteceu? Vocês começaram a se afastar de mim. Vocês começaram a escolher outros deuses perante mim. E essa expressão que Deus utiliza, essa expressão que Jeremias registra e diz assim: vocês se prostituíram perante mim. E aí o texto de Jeremias nos começa a mostrar duas imagens maravilhosas sobre Deus. A primeira delas é de um marido traído. Eu não sei se você já passou por uma situação de ter sido traído ou traída. Se você já passou por uma situação assim, você sabe como é doloroso. Um amigo, um familiar, um cônjuge, um namorado, uma namorada. Como é penoso a gente passar por aquela situação de ter sido traído. E é assim que Deus se coloca. Deus começa a dizer através de Jeremias que ele, quando começa a olhar para aquele povo, está se sentindo um homem traído, está se sentindo um marido traído. Observe lá o que é que diz o versículo 8: quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Então, Judá, que viu Senaqueribe 200 anos atrás chegar, e porque Israel havia se distanciado de Deus, Senaqueribe veio, o rei da Síria, e acampa-se diante daquela cidade e leva todo mundo cativo para a Babilônia, leva todo mundo cativo para a Síria. E 200 anos depois, Judá, que viu aquilo, parece que não entendeu. Parece que Judá, ao observar a sua irmã, não percebeu a queda de Israel, e que a queda foi porque exatamente ela tinha decidido não estar obedecendo ao Senhor. Mas uma outra imagem que o Senhor nos coloca, e que Ele coloca dele mesmo para com o povo de Israel, é de um pai. O Senhor sempre gostou de usar essa imagem com o seu povo. E aí quando o Senhor fala ao seu povo, Ele diz assim: olha, voltem para mim, filhos rebeldes. Veja o versículo 14, diz o Senhor. Mas lá na frente, no versículo 22, Ele diz assim: voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. É a imagem do pai. É a imagem do pai que sempre está esperando seu filho. Você já pensou? E aí talvez a imagem perfeita que Jesus Cristo nos pinta de Deus seja aquele pai que o filho chegou e disse: olha pai, eu não tenho nada com o Senhor, eu não quero saber do Senhor. Aliás, quer saber de uma coisa? Viver com o Senhor, para mim está sendo uma obrigação. O Senhor me atrapalha. Andar com o Senhor me atrapalha. Eu queria ser livre, eu queria dar festas, eu queria viver a minha vida, eu queria fazer a minha vontade, eu queria fazer o que é que me dá na telha, mas o Senhor me atrapalha. Então quer saber de uma coisa, pai? Me dá minha parte da herança, eu quero ir embora. Viver aqui com o Senhor é um atrapalho. Imagina como é que Jesus Cristo conta aquela parábola do pai que ouve isso do filho. Se você tem filho e você já começou a perceber seu filho fazendo coisas que certamente vão adoecê-lo,
você sabe que às vezes dói o coração perceber que ele faz escolhas erradas. Certa vez eu estava conversando com uma adolescente e ela disse o seguinte: eu sei que a forma como eu estou querendo viver não agrada a Deus, mas eu tenho o direito de me divertir. Eu tenho o direito de ser feliz. E eu fiquei escutando aquilo, e eu lembrando daquilo que Jesus Cristo estava dizendo, quando Jesus Cristo contou essa parábola. Porque Jesus Cristo estava dizendo que os homens, os seres humanos, quando eles escolhem não viver com Deus, eles estão escolhendo a morte. Eles estão escolhendo não viver, mas sobreviver. Eles estão escolhendo a pior parte que alguém pode escolher, que é viver daquilo que sobra na vida. E aí Jesus Cristo continua a história. Jesus Cristo disse que aquele rapaz que achava que poderia viver plenamente, de acordo com a sua estratégia, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu conhecimento, ele foi viver. E diz que lá para as tantas, depois que gastou tudo, depois que não tinha mais onde ficar, depois que a vida começou a bater na sua frente, depois que não tinha mais proteção, depois que não havia mais abrigo, depois que somente sobraram para ele as alfarrobas, ou seja, a comida dos porcos, porque ninguém mais dava espaço para ele, ele se lembrou da casa do pai. E aí a lembrança dele é fantástica, porque ele lembrou o seguinte: eu estou aqui como escravo, vivendo uma sobrevida, mas os servos do meu pai, eles têm segurança, eles têm abrigo e eles têm alimento, e eles têm honra, e eles vivem bem. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu já sei, eu vou para a casa do meu pai. Eu vou chegar lá na casa do meu pai e vou dizer: pai, é o seguinte, eu não tenho mais direito de viver aqui contigo. E aquela parábola de Jesus era fantástica. É fantástica porque assim, quando Jesus Cristo conta aquela parábola, Jesus Cristo estava atingindo profundamente o coração de quem estava ouvindo ele. Porque ele sabia que para todo bom judeu, cancelar toda e qualquer relação com sua família era cancelar toda e qualquer possibilidade de convívio com sua parentela. Era desonrar a sua casa. Era dizer o seguinte: olha, eu não consigo mais viver com essa parentela, então a partir de hoje eu não tenho mais nada com esse povo. Eu não tenho mais direito na herança, eu não tenho mais direito ao nome, eu não tenho mais direito a espaço, eu não tenho mais direito a nada. Então quando aquele rapaz, ele se dá conta de que o melhor lugar do mundo era viver na casa do pai, ele está dizendo o seguinte: eu vou voltar lá, mas eu não vou mais voltar para o lugar de filho. Eu vou voltar agora para o lugar de servo. E o interessante, irmãos, não é que o filho volta e tem novamente um lugar naquela casa. O interessante é que aquele pai estava esperando pelo filho. E diz o texto que quando aquele filho, ele despontou lá na porteira, aquele pai avistou aquele filho. E diz que o pai monitorava aquele filho. Apesar distante, aquele pai sabia o que é que acontecia com aquele filho. Porque quando o filho mais velho chegou junto e disse: ué, mas por que o nosso pai está dando uma festa para aquele filho que voltou? Ele não gastou o dinheiro com prostitutas? Com os prazeres dele? Como é que o filho mais velho sabia daquilo? É porque o pai monitorava o filho. Mesmo longe, o pai sabia por onde é que aquele filho estava andando. E Deus faz assim conosco. Ainda que nós não queiramos andar com Deus,
Ainda que andar com Deus para a gente seja um peso, ainda que andar com Deus para a gente possa parecer um monte de não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, que seja um monte de obrigações, mas Deus está sempre nos olhando, Deus está sempre nos acompanhando, Deus está sempre nos vendo. E era assim que Deus estava dizendo através de Jeremias: eu estou vendo vocês. E é lindo como Deus disse assim: olha, voltem, filhos rebeldes, voltem. Se a gente olhar a trajetória de Judá, e se você ler lá o final do livro de 2 Reis e 2 Crônicas, você vai perceber que Judá não quis voltar para Deus. E Judá teve consequências trágicas, porque não quis ouvir a Deus. E aí é quando o texto ele começa a fazer sentido para a gente. É quando o texto ele começa a tocar as nossas histórias. É quando o texto bíblico ele começa a tocar as nossas trajetórias, as nossas vidas. Porque o que aconteceu com a vida de Judá, e que Deus precisou levantar Jeremias para dizer: olha, voltem, me ouçam, me considerem, acontece conosco. Todas as vezes que nós decidimos andar longe de Deus, nós pecamos. Mas não somente pecamos, nós gradativamente morremos, porque é em Deus que está a vida. E todas as vezes que nós escolhemos ir para longe de Deus, não viver segundo a vontade de Deus, não viver segundo o querer de Deus, nós automaticamente estamos sobrevivendo. E aí Deus precisa se colocar como um marido traído, e Deus precisa se colocar como um pai que anseia o retorno do seu filho rebelde, para que o povo possa escutar. E aí, como todo bom pai que espera o seu filho, Deus ele começa a trazer para os seus filhos aquilo, o antídoto, para que seus filhos possam ter novamente uma comunhão com Ele. Se você observar o capítulo 4, ele começa dizendo o seguinte: se vocês voltarem, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Ora, quem se sentindo traído tem a disposição de receber alguém que feriu profundamente o seu coração novamente? Quem se sentindo traído pode dizer para a pessoa que o traiu: eu aceito você de volta. Deus começa então um processo de restauração. Deus começa a novamente fazer com que aquele povo pudesse voltar para Ele novamente. E é assim que Deus vai fazendo conosco. Deus vai agindo nas nossas vidas. Deus vai mexendo a nossa trajetória, para que a gente vá reconhecendo quem Ele é. E aí, sabe o que é que Deus vai fazendo na trajetória do povo de Judá? A primeira coisa que Ele vai fazendo é o seguinte: Ele diz assim: eu vou fazer vocês caminharem juntas novamente. Eu não sei se você se lembra, mas eu havia dito que o povo do norte e o povo do sul eram dois reinos. O reino de Israel, que havia sido destruído 200 anos antes por Senaqueribe, e o reino do sul, que era Judá, que ainda estava com reis sendo levantados. Mas esses reis se formaram assim por causa de uma divisão interna. Era um rei só, era um reinado só. O reinado começa com Saul, depois passa para Davi, depois passa para Salomão. E depois do reinado de Salomão é que o reino do norte e o reino do sul se dividem. E esses reinos passam anos, muitos anos separados. As populações não se falam. As populações não adoram a Deus juntas. Eles não circulavam um pelo espaço do outro. E o que Deus está dizendo aqui, no capítulo 3, é uma coisa extraordinária.
Porque Deus está dizendo: olha, eu vou começar o processo de restauração. Eu vou começar a trazer vocês de volta. E sabe como é que eu vou fazer vocês voltarem para mim? O primeiro sinal é fazerem vocês voltarem juntas. É fazer vocês andarem juntas. Reino do Norte e Reino do Sul. E isso é extraordinário, porque Deus, quando começa a restaurar um coração, o primeiro sinal de que Deus está restaurando um coração é de que esse coração, ele começa a fazer as pazes com aquelas pessoas que o feriu. Ele começa a voltar para aquelas pessoas que o traiu, que o decepcionou, que o machucaram. Então esse coração começa a voltar para aquelas pessoas. E isso é o primeiro sinal de que Deus está restaurando esse coração. E aí a gente começa a perceber o quanto trabalho Deus ainda tem para fazer. Porque quantos corações nós conhecemos que estão feridos? Quantos corações nós conhecemos que estão separados? Quantas pessoas nós conhecemos que estão magoadas com outras? Quantos relacionamentos foram quebrados? Quantos relacionamentos foram destruídos? E aí Deus diz o seguinte: olha, quando eu começar a operar no coração de vocês, o primeiro sinal é de que vocês serão um novamente. E aí, se você quer saber se Deus está trabalhando no coração de alguém, o primeiro sinal é esse. Observe em que direção essa pessoa está indo. Observe em que direção essa pessoa está indo em relação àquelas que o feriu, em relação àquelas que a magoaram. Então, se essa pessoa está indo ao encontro daquelas que a feriram, é muito provável que Deus já começou a operar naquele coração. Mas o segundo sinal que Deus diz assim: olha, eu vou trazer vocês de volta, é o seguinte, é que no texto que nós lemos, nós vimos aí o seguinte, que Deus diz: olha, vai chegar um momento em que vocês não clamarão mais pela arca da aliança do Senhor. Pelo contrário, eu colocarei as minhas leis no coração de vocês. E não mais se ouvirá: onde é que está a arca do Senhor? Bem, a arca do Senhor, a arca que foi elaborada lá naquele tempo dos reis, era aquele reservatório em que ficavam as tábuas da lei, que Deus tinha dado para Moisés. E em todas as batalhas em que Israel ia, a arca do Senhor ia à frente, simbolizando que a presença do Senhor estava ali. E todas as vezes que a arca era bem conduzida segundo a vontade do Senhor, o povo de Israel ganhava as batalhas. A arca do Senhor simbolizava a presença do Senhor. Salomão constrói o templo, e ali no templo do Senhor existe um lugar específico para a arca do Senhor. A arca do Senhor simbolizava a presença do Senhor, a verdade do Senhor, a lei do Senhor. E sabe o que é que o Senhor está dizendo? Quando eu começar a restaurar o meu povo, não haverá mais arca do Senhor, porque a minha lei eu agora vou colocar no coração deles. A minha lei agora eu vou colocar dentro deles. E aí sabe o que é que vai acontecer? As pessoas não vão mais à casa do Senhor buscar a lei do Senhor. Elas serão a casa do Senhor, porque a lei do Senhor estará dentro delas. E aí
Nós temos uma excelente lei de trânsito, mas a nossa lei de trânsito não é capaz de segurar ninguém de infringir o trânsito. Nós temos leis para absolutamente tudo, mas as nossas leis não impedem de que mulheres sejam massacradas diariamente. Nós temos leis que protegem as crianças, mas nós somos um país no mundo em que mais abusam de crianças, dentro das casas. O que é que está acontecendo? A lei não impede? A lei não impede. Porque a lei só é capaz de nos dizer o seguinte: você transgrediu a lei. Você transgrediu a lei. É por isso que o Senhor precisou dizer: eu colocarei as minhas leis no coração de vocês. E aí sabe o que é que acontece quando o Senhor, Ele coloca as leis dEle nos nossos corações? Nós temos um coração novo. Nós temos uma vida nova. Nós temos uma relação nova com Deus. O povo de Israel entendia que se relacionar com Deus era cumprir mandamentos. Vá para aqui, vá para ali, não faça isso, faça aquilo. Mas o que o Senhor estava querendo era que aquele povo, ele pudesse honrar ao Senhor com o seu coração. E aí é por isso que chega Jesus Cristo de Nazaré, como tem lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E aí chega Jesus Cristo e diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito. Se você adulterar, você pecou. Mas eu, porém, vos digo: se você olhar para uma mulher e no seu coração você a desejar, você já pecou. Mas não somente isso, vocês ouviram o que foi dito: não se aproxime do seu inimigo. Eu, porém, vos digo: se ele chamar você para andar 1 milha, vá com ele 2. E Jesus Cristo sabia do que ele estava dizendo, porque Jesus Cristo se referia ali aos romanos. Imagine você sai da sua casa no dia comum e alguém no meio da rua, um romano, tendo um direito, entre aspas, diz assim: olha, vem cá, pega isso aqui no chão e leva lá na outra cidade. Era assim o clima na época de Jesus. Os romanos, por serem os dominadores daquela região de Jesus, em que Jesus Cristo morava, eles tinham o direito, entre aspas, de tornar qualquer judeu seu escravo. Então o que Jesus Cristo estava dizendo era o seguinte: o que é que você sente por alguém que faz você andar 1 milha obrigado? Você sente alguma coisa que não é legal? Então, se você sente uma vontade de matar o seu inimigo, você não está perto de Deus. Você não está próximo de Deus. Você não agrada a Deus. Você precisa de salvação. Mas por que você precisa de salvação? É porque longe de Deus você não vai conseguir viver. Longe de Deus você não vai conseguir acertar na vida, porque Deus é vida, e longe dele não há possibilidade de se viver bem. É por isso que passam os anos, passam as épocas, e as pessoas continuam do jeito que estão, dando cabeçada no mundo, dando cabeçada na vida, até aquele dia em que elas se encontram com Deus. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, na verdade, começou a haver nos Estados Unidos uma moda daqueles meninos, daqueles rapazes, daqueles jovens que entravam nas escolas e começavam a atirar para todo lado. Então, praticamente todos os meses nós tínhamos uma notícia como aquela. Isso não faz muito tempo. Em um determinado momento, a filha de Billy Graham, ela foi entrevistada em um programa de alta audiência
nos Estados Unidos. E uma pergunta extraordinária foi feita a ela. E disse o seguinte, perguntaram para ela, aquela apresentadora perguntou para ela o seguinte: olha, você tem visto o que é que tem acontecido no nosso país? Você tem visto como muitas crianças, muitos professores têm sido assassinados por jovens, por adolescentes que entram nas escolas armados e atiram para todo lado. E fazem uma carnificina, e uma coisa terrível um negócio como esse. Então me responda, você que é religiosa, você que anda com Deus. Onde é que estava Deus nesses momentos? Porque Deus permitiu que uma coisa tão terrível como essa acontecesse. Porque Deus permitiu que crianças pudessem ser vitimizadas dessa forma. Pergunta extraordinária. Mas mais extraordinária foi a resposta dela. E ela disse o seguinte: Deus está onde sempre esteve, no trono dele. E Deus é um homem educado. Deus, ele não invade a sua casa. Deus, ele não arromba a sua porta. Deus, ele pede licença. E se você observar, nós expulsamos Deus das nossas escolas. Nós dissemos para Deus que nas nossas escolas a gente não pode orar. Nós dissemos para Deus que nas nossas escolas a gente não pode ler a Bíblia. Nós dissemos para Deus que nós não queremos nada com Ele. Nós queremos um Estado laico. Que nós não queremos que as nossas crianças, sobre elas sejam colocadas orações, impostas as mãos. Nós não queremos isso. Então Deus saiu da escola. Deus saiu das escolas. Deus não tem nenhuma obrigação de proteger as nossas escolas. E nós estamos no caos que nós estamos. Deus é um ser educado, irmãos. Deus, diz Apocalipse, que Deus bate na porta do coração das pessoas. Deus não invade a vida de ninguém. Mas se você observar em Atos capítulo 17, os apóstolos nos dão uma pérola. Eles dizem ali naquele capítulo que é em Deus que nós existimos e nos movemos. O que é que acontece com você se for retirado desse banco em que você estiver sentado? Pronto. Deus é esse espaço que, apesar das pessoas não quererem a sua presença, Deus é o espaço em que nós continuamos ainda existindo. E Deus é aquele Pai que está esperando, como Ele disse através do profeta Jeremias: voltem para mim, se arrependam do que vocês estão fazendo. O pecado de Judá, o maior pecado de Judá, foi o pecado espiritual. E o pecado espiritual é a gente tirar Deus do centro da vida e colocar qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Uma pessoa, um trabalho, o nosso dinheiro, nossa profissão, nossos filhos, nosso ministério. Deus é o centro. E todas as vezes em que a gente descentra Deus, nós pecamos. Nós optamos por não existir. E Deus está dizendo através de Jeremias, e através de Jeremias para nós hoje, que Ele continua esperando a gente retornar para Ele. Eu não sei como é que você vive a sua vida. Eu conheço pouquíssima gente aqui. Aliás, eu não conheço a maioria esmagadora das pessoas aqui. Mas sabe o que é legal? É saber que Deus conhece você. É saber como Deus viu como você chegou aqui hoje. É saber como Deus, Ele olha para o seu coração. É saber e ter a certeza de que o mesmo Deus que disse há 2.600 anos atrás, através do seu profeta: eu conheço você,
Eu sei por onde você anda nos carvalhos, o que você faz debaixo das árvores. Eu sei como eu posso trazer você de volta. Eu sei como dar vida a você. É o mesmo Deus que diz para a gente hoje o seguinte: eu conheço você. Eu conheço as suas intenções, o seu coração. Eu sei para onde você quer ir. Eu sei o que você faz quando ninguém está vendo. Mas eu quero fazer de você alguém cujo coração expressa a minha bondade, a minha fidelidade e o meu amor. Eu quero fazer de você alguém cujo coração vai ao encontro daquelas pessoas que lhe feriram. Eu quero fazer de você um filho que se agrada de estar na minha presença, não por aquilo que tem que fazer, mas por causa da minha presença. Como duas pessoas que se amam e gostam de estar juntas, porque estão juntas. Eu quero sarar o seu coração da sua trajetória que até hoje talvez tenha somente causado dor em você. É isso que o Senhor faz conosco. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. E o interessante perceber é que o Senhor ainda nos dá essa oportunidade. Porque chegará um dia em que nós não teremos mais essa oportunidade. Chegará um dia em que a justiça do Senhor será plenamente feita como foi feita na vida do povo de Judá. E que não reconheceu, e não viu e aprendeu com a sua irmã Israel. Um coração novo, que faz a gente andar segundo a vontade do Senhor, que faz a gente não temer andar no mundo, que faz com que a gente possa andar neste mundo, tendo um direcionamento seguro, uma bússola, um GPS, sabendo onde a gente vai chegar, e chegar bem, e chegar seguro. É verdade, o Senhor não nos prometeu uma caminhada fácil, mas o Senhor nos prometeu uma chegada segura. É isso que o Senhor nos fala através de sua palavra. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? É por isso que eu fico feliz, hein?